manso e humilde de coração. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é sequência da que ouvimos no último domingo. O Evangelho dá continuidade ao trecho do capítulo 6 do Evangelho de São João, que nos é uma oportunidade para aprofundar a nossa fé na Eucaristia, para mergulhar a nossa relação e a importância da Eucaristia em nossa vida. É verdadeiramente uma catequese. Se nós bem lembramos do Evangelho do último domingo, Jesus multiplicou os pães a partir dos 5 pães e 2 peixes daquele menino que oferta ao Senhor, e ali ele, como sinal daquilo que seria a Eucaristia, multiplica os pães e dá de alimento a mais de 5.000 homens. Agora, o Evangelho de hoje é a continuação imediata disso. Aquele povo começa a procurar Jesus, porque ele tinha na cabeça, em primeiro momento, na cabeça deles, ele tinha resolvido um problema. Eles tinham fome e ele deu de comer, deu o pão. É fato que, em primeiro momento, aquele povo vai atrás de Jesus por causa do pão material, simplesmente por causa do alimento, porque queriam satisfazer suas necessidades físicas, seja a fome. Mas Jesus os repreende e exorta para que eles não se preocupem tanto com o alimento material, que é evidente que é importante. Jesus não está recriminando que a gente não tenha vontade de comer. Absolutamente não é isso. Jesus está querendo dizer que a preocupação deles simplesmente com o alimento material cegou aqueles homens de perceber o sinal de Deus. Nós precisamos também, ao ouvir o Evangelho de hoje, refletir sobre a nossa própria realidade, em primeiro momento neste mundo. Às vezes nós nos detemos como grande preocupação só as coisas materiais. Nos preocupamos em ganhar coisas, nos preocupamos em ter coisas, nos preocupamos em comprar, adquirir, e sempre dizendo, não, isso é importante, isso é necessário. Mas nosso Senhor, ao exortar aqueles homens e mulheres, ele também exorta todos nós a perceber que devemos nos esforçar mais pelo alimento espiritual do que pelo alimento material. Isso significa que a gente precisa trabalhar, isso significa que a gente precisa ganhar o pão, isso significa que a gente precisa comer bem, não há nada de mal nisso, mas significa que nós não podemos negligenciar. E nós, sobretudo no nosso tempo que vivemos de um lado ou de outro, da esquerda à direita, de cima para baixo, a gente vive um mundo profundamente materialista, até daquelas pessoas que hoje em dia têm até nome, que gostam que dizem que tem poucas coisas. Não, sou minimalista, não é isso? E dizem, eu tenho poucas coisas, não precisa ter tantas coisas, como se fosse um espírito evoluído. Essas pessoas pegam e trocam as poucas coisas que têm por coisas mais novas, dizendo, e acabam gastando nesse sentido a vida. Mas o fato não está em ter simplesmente, mas está em como que eu penso que a segurança da minha vida está nas coisas. E a segurança da minha vida e a maior importância dela está naquilo que eu tenho. Esse que é o problema, não é ter coisas, mas é direcionar o sentido da vida não ao alimento espiritual, portanto não à fé, mas simplesmente às coisas. E às vezes a gente faz isso. Basta pensar na nossa própria vida. Muitos de nós poderíamos nos questionar hoje, por que você trabalha? E a resposta mais pronta que se tem é, eu trabalho para comer. Que é bastante redutivo, né? Mas eu trabalho para comer, e você come para quê? Para trabalhar. Meu Deus, que vida sem sentido. Você trabalha para comer, e come para trabalhar, e é um ciclo sem fim, é um eterno retorno, como diz o Nietzsche. Ou seja, é uma vida vazia, simplesmente, de sentido espiritual, de fé, sentido sobrenatural. Era esse ciclo que aquelas pessoas que estavam em torno de Jesus
estavam procurando, queriam resolver o problema. A gente tem fome, ele pode dar pão para todo mundo e está resolvido o problema. Se um político tivesse poder disso hoje em dia, especialmente no ano que a gente tivesse, meu Deus, quanta gente não ia seguir ele, porque muita gente se preocupa com o pão e outras coisas. Mas o fato está em que todos nós precisamos, ao ouvir o Evangelho, a essa exortação, nos preocupar não só com o alimento corporal, mas sobretudo com aquilo que é sobrenatural, com o pão que Deus nos dá. E o pão do céu é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o alimento que se doa, não só alimento da palavra, mas alimento de fato, e essa é a catequese eucarística. Aqui, em todos os sacrários do mundo, aqui, numa grande basílica, ou num casebre, em qualquer lugar do mundo que seja, onde está a reserva eucarística, onde está o Santíssimo Sacramento, Jesus de fato está, tão vivo quanto nos céus, como o alimento que se fez e se faz para dar a vida àqueles que o seguem. Isso é, de fato, o essencial da catequese eucarística, saber da presença de Jesus e que ali está o alimento essencial à alma, que se pode improvisar o alimento do corpo, mas da alma, para nós, católicos, não se pode improvisar, porque ali a Eucaristia, em todo o altar, em toda a Santa Missa, Cristo se dá, por isso não há nada comparável à missa. Eu posso rezar 300 rosários, com quem eu quiser, com a pessoa mais carismática, no sentido de arrebanhar, que eu queira, mas nada se compara à missa, aonde Cristo se dá para a nossa salvação. E nós, às vezes, banalizamos isso, porque nós temos diante de nós, aqui no Rio de Janeiro especificamente, uma grande facilidade de missas, né? No Rio de Janeiro tem missa dominical até as 9h30 da noite, ou seja, não há muita diferença. Nós temos paróquias uma do lado da outra, e todas com 3, 4 horários de missa, e se eu não gosto de um jeito, vou no outro, enfim. Mas o fato está que nós devemos valorizar a Eucaristia tão profundamente, porque Cristo se dá, e em muitas realidades do mundo não é assim, do qual nós precisamos também refletir. Eu conversava alguns anos atrás com uma das freiras que trabalhou no Oriente Médio, num país que não tinha padre mesmo, não era que não tinha padre perto, não tinha padre, a missa tinha que ir em outro país, só que o país estava em guerra, agora eu não me lembro, eu sempre troco se é o Iraque ou é o Irã, mas é um dos, ali, só país tranquilo, não tem nenhum tipo de problema, né, Iraque ou Irã, mas enfim, estava lá, ela me contava, as missionárias da caridade, irmã da Madre Teresa, estava lá na casa delas, não tinha padre, e como que elas comungavam? Como que viver da Eucaristia assim? Recordo ela me contando que não tinha padre, e do outro país para lá, só tinha transporte, quem fazia transporte eram os muçulmanos, não tinha cristão na região, né? Então, para elas comungarem, a outra comunidade colocava o Santíssimo num pote de biscoito e lacrava. Claro, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é legítimo colocar o Santíssimo num pote de biscoito, estou falando naquela situação de guerra, é o menos mal, né? E colocava lá, e os muçulmanos faziam o transporte sem saber o que era, e davam às irmãs para elas conseguirem comungar. Conversava outro dia com uma pessoa da região amazônica, e dizia de uma comunidade ribeirinha, que ela fazia parte, que só tinha missa uma vez por ano. E às vezes nós, com muita banalidade, achamos, não, a missa, e achamos que fazemos da comunhão de qualquer jeito, comungamos de qualquer maneira, achamos que nós estamos no Rio de Janeiro, temos, graças a Deus, ainda bastante padres, e como disse, várias paróquias, todas com padre, que não é realidade no mundo inteiro, vide a Europa, às vezes, catedrais belíssimas que não tem padre, que não tem missa por isso, e nós acabamos não valorizando o alimento espiritual, o alimento eucarístico que Cristo mesmo se oferece.
e nós deveríamos, ao comungar, ter ainda mais consciência da grandeza do que é, não banalizar, pelo sentido que eu comungo de qualquer jeito, é comum, tem padre, tem... Aqui, na nossa própria paróquia, nós comemoramos 50 anos, quantos anos da nossa história não se ficou com padre, só os domingos, e até sem padre, conta a história da paróquia, que vinham os padres de outros lugares para vir celebrar. Por isso, a Eucaristia deve ser sempre o centro e o alimento da vida. E é conveniente que hoje a providência divina tenha dado a graça de celebrarmos o Dia do Padre, nesse dia também de catequese eucarística. Rezar pelas vocações sacerdotais é lembrar que é através dos homens frágeis, miseráveis, que são os padres, porque Deus chamou, penso sempre, porque Deus me chamou hoje de manhã, eu rezava agradecer a Deus pelo dom do sacerdócio, porque Deus me chamou, sei lá. São José Maria Escrivá dizia que é a ousadia de Deus. Deus é muito ousado, porque, sendo todo-poderoso, se colocar na mão de homens tão frágeis e pequenos, pecadores, como nós, sacerdotes, somos. Mas o fato é que rezar pelos padres e lembrar da importância do sacerdote e da Eucaristia não é para gerar uma adoração em relação, ou uma idolatria em relação à figura de um padre. Inclusive, hoje, uma das coisas mais tristes, eu acho, na minha opinião, em relação ao sacerdócio, é personificar o sacerdote. Eu gosto do padre fulano. Eu gostar do sacerdote porque é o sacerdote, porque é padre, que oferece a missa. Seja mais experiente ou menos, mas aprender a amar o sacerdote e amar porque ele nos dá o sacramento, porque ele nos oferece a presença de Jesus aqui em nosso meio. Essa é a certeza que todos os católicos de todos os tempos têm, por isso rezam pelas vocações, por isso oferecem seus filhos para serem sacerdotes, porque não por causa da personalidade. Pode ter uma personalidade mais de um jeito ou de outro, pode ser feio ou bonito igual a mim, mas o fato não está nisso. O fato está no sacerdócio. Claro que também não é para instrumentalizar o padre. O padre vale pelos sacramentos que ele oferece. Não é só isso. É perceber que há um mistério envolto àquele homem. Padre que faz coisa errada. Existe mesmo, infelizmente. Assim como tem leigo que faz, não é? Então não é para escandalizar ninguém isso. Que a gente se escandaliza com os leigos, também os leigos, porque a maldade, infelizmente, foi a consequência do mistério da iniquidade, aonde todos nós, inclusive os sacerdotes, estão envolvidos. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, é olhar para a figura frágil e simples do padre e saber que ali não há um anjo, há um ser humano como nós, como todos nós, sabe, que é um canal da graça. Quem de nós, e não estou divulgando causa própria não, tá certo? Mas também também na missa hoje lembrava os padres da minha vida, como foram importantes. Aquele que me deu os sacramentos, eu tive a graça de receber todos os sacramentos, junto pelo mesmo padre, que me mandou depois para o seminário, enfim. Mas também de outros tantos na vida que eu pude encontrar, e saber que ali, através daqueles homens que tinham fragilidades, como todos nós temos, são feitos de carne e osso, Deus escolhe aquilo que é simples, aquilo que é frágil, para confundir os soberbos que acham que precisaria ser uma pessoa muito forte, precisaria ser uma pessoa muito inquebrável para ser seu ministro. É para confundir. Deus poderia ter, em vez de feito padres a seres humanos, ter feito os anjos. Eles não têm pecado, eles não fazem, tirando os demônios, né? Não fazem coisa errada, estão em perfeita comunhão com Deus, mas não escolheu. E padre não é anjo, tá certo? Eu não sou anjo, não. Isso não significa que eu erro em tudo, né? Quer dizer assim, então, né, anjo é demônio, também não é isso, né? Não sou nenhum nem outro. Quero dizer, ser humano, ou seja, e ali é a graça que Deus coloca em vasos de barro, um dom muito grande. É de barro. O Papa Francisco, quando ele dizia isso na missa para os seminaristas,
o sacerdócio é um grande dom, um tesouro colocado num vaso de barro. Você pode até pintar ele de ouro, mas ele continua de barro. Ou seja, é a mesma coisa, gente. Pode ser até bonitão assim, mas é de barro. O fato, portanto, queridos irmãos e irmãs, é olhar a Eucaristia, saber que nosso Senhor se dá para nós. Ele se oferece como alimento de vida eterna. Ele nos dá a vida eterna através da Eucaristia, mas através de todos os sacramentos, do qual o sacerdote é um canal da graça para nós. Por isso hoje é um dia de olharmos ao Senhor e agradecer pelo pão material. Lembrar que o dai-nos hoje, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é só o pão da comida não, tá certo? Aí, quando a gente é criança, às vezes nos ensina assim, para rezar o Pai Nosso, o que é o pão nosso de cada dia? Não, é o alimento só. Mas não, é o pão da vida eterna, Cristo nosso Senhor, que se oferece, que se dá, que nos alimenta espiritualmente, e por isso a gente deve ter uma espiritualidade eucarística mais forte, ao comungar, ter ainda mais amor, adoração pela Eucaristia, saber que ali está nosso Senhor, que grande graça, que não é o meu direito, simplesmente, mas é uma graça que Deus nos dá, é o pão que o Pai dá para alimentar os filhos, é o sinal da providência de Deus espiritual para o seu povo, porque na primeira leitura de hoje, Deus providenciou o pão. O povo de Israel era um povo muito cansativo, sabia? O povo chato aquele, reclamava de tudo. Eles estavam no deserto, murmuravam porque tinham fome, Deus dava de comer. Estavam no deserto, murmuravam de sede, Deus dava de beber. Tinha as serpentes e as enfermidades, e Deus providenciava a cura para eles. E eles continuavam a reclamar. Por isso ficaram 40 anos no deserto. Não sei se vocês sabem disso, mas a travessia do Egito até a Terra Santa, até o Canaã, eles poderiam ter feito em meses. Eles demoraram 40 anos, porque eles eram um povo muito difícil. 40 anos foi o tempo de purificar todo o povo. Muita gente morreu no deserto, e muita gente, quando entrou na Terra Prometida, não conhecia mais o Egito, e nasceu e cresceu no deserto, e por isso, ao entrar na terra, já era um povo novo. Enfim, tem vários sentidos nisso. Mas o trecho da primeira leitura de hoje lembra que Deus cuida do seu povo, dá o alimento de cada dia. Sim, o alimento é fruto de Deus, Deus dá a nossa comida, por isso a gente agradece quando reza pelos alimentos que Deus nos deu. Mas também é absoluta certeza desse texto, é acima de qualquer outra coisa, que Deus cuida do povo. Deus providencia o necessário à nossa salvação. Para nós, irmãos e irmãs, todos nós, a gente tem a absoluta certeza que a Eucaristia é o necessário. Nosso Senhor Jesus Cristo, presente no Santíssimo Sacramento, não para só ser adorado, mas para ser comungado, Ele é o necessário para a nossa vida. E nós devemos agradecer isso. Hoje o nosso coração deve se encher de gratidão. Gratidão por ser católico, de poder comungar, de ter ali a presença de nosso Senhor, não só perto de nós, mas dentro de nós quando a gente comunga. E rezar também pelos padres, para que não pereça a igreja por falta de pastores. Às vezes a gente olha e vê muitos padres aqui no Rio de Janeiro, e vê o seminário que tem mais de cento e poucos seminaristas, tem mais de 100, e a gente acha assim, tem muita vocação aqui no Rio. Tinha isso na Europa há 40 anos atrás. Hoje em dia, eu soube outro dia em Portugal, um seminário que fechou, um seminário muito grande, que tinha mais de 100 anos, que fechou porque não tinha seminaristas. Isso é o pão nosso de cada dia do mundo hoje em dia. Conventos fechando, seminários. Isso não é para nos alarmar, mas é para que a gente reze. A gente tem que tomar consciência de que a gente precisa rezar pelas vocações, para que cresça ainda mais o número de sacerdotes, para que a igreja não pereça por falta de pastores. Como já contei aqui, nós temos uma vantagem grande de número de padres e paróquias aqui ao nosso entorno. Não é assim em todos os lugares do mundo. E não estou falando só na Amazônia, que é uma floresta, não.
Às vezes, no coração da Europa, é difícil achar uma missa. Por isso, todos nós devemos rezar, pedir, meus irmãos e irmãs, ao Senhor, nesse dia de São João Maria Vianney, mais vocações. Claro, vocações santas, vocações que correspondam, mas mais vocações. Implorar ao Senhor que não nos deixe morrer no deserto da vida por falta da Eucaristia, mas nos alimente através do seu sacerdote, através dele mesmo que se faz presente sobre o altar. Rezemos isso, tenhamos nas nossas mais profundas orações hoje, rezando pelos sacerdotes, como gratidão por aqueles que já morreram, mas também por aqueles que continuam, perseveram, às vezes com muita dificuldade, perseveram, mas que o Senhor dê sustento a eles e continue a chamar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.